Evangelho de João, capítulo 6. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Nós vamos ler o verso de número 35. João, capítulo 6, verso de número 35, que diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Novamente, João capítulo 6, verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Pai do Senhor, Mariana, seja bem-vinda. E Ana Paula também, glória a Deus. Bem, diante do que nós acabamos de ler, o que a gente pode pensar aqui, tá bom? O contexto é o seguinte: Jesus, no capítulo número 6, ele atravessa o mar da Galileia e uma numerosa multidão está seguindo ele. Aí chega um dado momento que essa grande multidão precisa ser despedida para ir comprar alimento, senão vão padecer fome. Aí o Senhor Jesus faz aquela multiplicação dos pães e peixes e alimenta uma multidão. E diante disso tudo, né? Diante disso tudo, esse povo fica maravilhado com Jesus e deseja realmente entronizá-lo como rei. Mas aí ele se dispersa da multidão, sobe para o monte orar sozinho e envia seus discípulos para que eles pudessem ir para o outro lado do mar da Galileia. E aí Jesus vai ter com ele caminhando pelas águas, chegando lá do outro lado. No dia seguinte, bem cedo, a multidão que foi alimentada pelos pães e peixes que Jesus multiplicou, percebe que os discípulos não estão ali e que Jesus também não está ali. Então eles sobem nos barcos que chegam lá e vão até o outro lado onde Jesus se encontra. Quando chega lá, eles começam a dialogar com Jesus, perguntando a Jesus como é que ele chegou ali. Jesus dá uma resposta olhando mais para o coração, para que aquilo que havia dentro deles, e diz que eles não trabalhassem pelo pão que perece, mas que eles pudessem trabalhar pelo pão que subsiste para a vida eterna. Que eles trabalhassem ou viessem atrás do pão que subsiste para a vida eterna. Aí, diante disso, desse diálogo, tá? Que vai do verso 1 até o verso de número 33, o Senhor vai discorrendo sobre isso, conversando com eles sobre isso aí. Dani, eu estou em João capítulo 6. Obrigada, boa noite, pastor, irmãos. Amém. Amém. Graça e paz. João capítulo 6, verso de número 35. Obrigada. Nada. Lucas também, tá bom? João 6, 35. Wagner, João 6, 35. Aí então Jesus olha para esta multidão que se encontra dessa maneira, e obviamente ele está vendo que é necessário muito mais apenas do que o alimento físico, está falando de alma, tá? De ser interior, e aí fala essa declaração poderosa aí. Ele diz, tá? Que ele é o pão da vida, e o que vem a ele jamais terá fome, e o que crê nele jamais terá sede. Pronto, aí agora eu quero que vocês participem, tá bom? Me dizendo aí o que a gente pode entender disto, desta declaração de Jesus. E novamente eu peço que seja um de cada vez. Eu posso começar? Pode, Dani. Que Jesus nos diz que ele é o nosso alimento, Sim,
E nossa água. Ou seja, é nosso tudo, o que precisamos para viver verdadeiramente. Muito bem. Alguém mais? Essa fome e essa sede, né, pastor? Eu diria que é a fome e a sede do espírito, né? O homem, Hum, o homem que está sedento, né? O homem que está, opa, que é isso? O homem que está vazio, né? Que está com seu espírito vazio, com seu espírito vagando. É um espírito faminto, né? Faminto de sim. ser preenchido com amor. Aí eu acho que está ligado a isso, né? Nós jamais terá fome, terá sede. É a saciedade do vazio do espírito, né? Da fome espiritual. Muito bem, Rodrigo. Alguém mais? Pai do Senhor Jonas, Davi. Do mesmo jeito que ele quis dizer que o homem necessita do alimento normal, né, o homem necessita muito mais do alimento espiritual. Por isso que ele diz que é o pão da vida. Sim, Porque por isso que ele enfatizou, por mais que você procure esse pão aí, uma determinada hora você vai sentir a mesma fome. Por isso que quando ele diz eu sou o pão da vida, ou seja, é insaciável. Por mais que a gente procure o nosso contexto normal, a nossa vida vai estar sempre aquele vazio. E ele é que preenche esse vazio. Ele é o nosso alimento diário, está ligado. Por isso ele quis comparar o natural com o espiritual. Porque os homens estavam vindo atrás dele por causa do pão natural e não por causa do pão espiritual. sim. Amém. Amém. Alguém mais gostaria de dizer, acrescentar algo? Tu falou por nós. Esse povo está com o espírito de medo aqui. Vamos orar aqui, vamos orar. Minha mulher não quer falar, minha filha também não. Misericórdia. Como é que vocês veem a questão de Jesus se expressar dizendo assim, que, que ele é o pão da vida e quem realmente vem a ele jamais terá fome? É uma expressão muito forte esse usar jamais. O que que esse jamais quer dizer? Ele vai estar saciado nele. Vai estar A saciado fome, nele. e espiritualmente falando, sim. A gente vai estar com a vida satisfeita totalmente nele. Quem tem Deus pode passar pelo que for, mas tem a convicção que ele supre todas as nossas necessidades em tudo, principalmente a espiritual. Sim, O homem que tem a Deus, ele não tem medo, principalmente da morte, porque ele sabe para onde ele vai ser saciado lá também. Morre aqui, mas a sua vida não acabou aqui. Então, a gente jamais vai ter essa sede, essa fome que o pessoal tem aí, que é insaciável. Não, ele é saciável. Acho que quando a gente tem ele, a gente está suprido em tudo. muito bem. Pai do Senhor Lourdes, seja bem-vinda. Estamos Paz, em, estamos em João, capítulo 6, verso de número 35. Bem, e olhando para a Escritura, nós precisamos levar em consideração quem está falando, e obviamente todo mundo aqui já tem de cara no texto que quem declarou esta afirmação é Jesus, e Jesus é o Filho de Deus, então ele sabe muito bem o que está dizendo, e aquilo que ele está afirmando faz parte dos eu sou descrito no Evangelho de João, tá bom? Existe essa passagem aqui, existe eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida.
Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, no capítulo número 10. Então, o próprio João, ele está mostrando que Jesus, ele é aquele que é suficiente para isso. Aí aqui o próprio Cristo, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele está declarando em alto e bom som que aquele que vem a ele jamais, aí essa expressão jamais, nós começamos a entender que Jesus, ele não deixou nenhuma lacuna para outra coisa, né, fazer isso que ele faz, que é essa questão da vida, ou da satisfação, ou de tudo o que é necessário para nós termos uma vida bem-aventurada. Ele também fala isso em outra passagem, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham uma vida abundante. Pai de Cristo, amém? Amém, amém, Alvarito, seja bem-vindo. Nós Amém. estamos no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Então, quando Cristo afirma isso, tá bom? Ele não deixa espaço para outra coisa preencher ou realizar aquilo que só ele pode fazer. Ele está aniquilando todo e qualquer outro recurso que possa existir, tá bom? Para suprir essa questão desta sede, desta fome da alma, desta fome espiritual, dessas perturbações que trazem inquietação ao nosso coração. Ele mesmo está declarando isso, tá? O Filho de Deus é suficiente. Temos até um hino também no nosso Ministério de Louvor dos Jovens, Ministério Graça, que fala sobre isso, que Cristo é suficiente para mim. Ele também atesta acerca dele ser esse que preenche tudo, que não precisa mais de outra coisa, e por isso inclui esse jamais aí no meio. Quando ele diz assim que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém aí já anulou também qualquer outra possibilidade. Ele é o único caminho que traz tudo isso, né? Que preenche o ser humano, que consegue realmente saciar aquilo que a alma humana esteja em perturbação ou inquietação ou qualquer coisa que faça isso. Aí, se vocês lerem os demais versos desse capítulo, ele vai continuar testando sobre isso, usando outras palavras também. E o interessante é que no verso, por exemplo, de número 52 em diante, ele vai dizer novamente assim, verso 53, respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, ele diz que quem comer a carne dele, beber o sangue dele, permanece nele, e Jesus na pessoa que comeu da carne e do sangue dele. E ele diz que assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, ele traz toda uma explicação acerca do que é esse que é vir a mim. O que significa vir a mim e que jamais eu terei fome ou sede. Em outra passagem, ele vai dizer, em outro capítulo, ele vai dizer que quem realmente vier até ele ou crê nele, rios e águas vivas vão fluir do seu interior. E ele está falando da questão da presença do Espírito Santo no interior daquele que crê no Senhor. Obviamente, pelo contexto, nós vamos entender que essa questão de se alimentar de Cristo tem a ver com toda a obra que ele realizou e com a sua morte sacrificial, a sua morte na cruz, tá bom? No qual, antes de acontecer, ele se reúne com os seus discípulos, pega um pedaço de pão, lembram disso? Ele dá graças e diz: isto aqui é o meu corpo, que será entregue por vocês. E depois ele fala do cálice, dizendo que é o sangue da nova aliança, nova e eterna aliança, que também será derramado por vós para a remissão dos vossos pecados.
Aí nós entendemos que para ter essa vida que sacia a fome da nossa alma, a sede da nossa alma, do nosso coração, tá? É necessário nós olharmos para isto, para esta obra da cruz, e crer na doutrina da expiação dos pecados feitas por Jesus. Esse é o ponto fundamental para nós. E é por meio disso que acontece se saciar da fome da alma. Se isso não acontecer, então o ser humano ele vai ficar sempre em busca de algo que possa aliviar esta sede e fome insaciável que só pode ser saciada por Jesus. Se as pessoas não tiverem isso, ou se os cristãos não tiverem isso bem firmado no seu coração, então elas vão ficar buscando, tá bom, vários recursos para tentar solucionar esse problema da sede e da fome dentro de nós. Mas o próprio Cristo está dizendo aqui na sua palavra que ele é capaz de saciar a sede em nós. Aí. E o que isso pode ter a ver conosco? Tem a ver com aconselhamento bíblico, tem a ver com essa questão de estar aconselhando cristãos e etc. Porque muita gente, tá bom, estão perturbadas, insatisfeitas, chegam até nós para tentar encontrar um caminho ou o que fazer para solucionar esse vazio, para encontrar verdadeira felicidade e para resolver todos os seus problemas conjugais e outros tipos de problemas que são apresentados por eles também, e outras dificuldades que ele tem, outros traumas que tem, e vícios que tem, tudo isso, tá bom? Esse pessoal, filho de Deus, crente no Senhor, vem em busca de um conselheiro para que estas coisas sejam resolvidas. E aí nós temos que apontar para Jesus, porque Jesus é o único que pode saciar, tá bom? Esta sede, essa busca por uma solução na vida de quem está com dificuldades e problemas. Paz do Senhor, Tiago, seja bem-vindo. Paz, a paz a todos aí. Amém. Estamos em João capítulo 6, verso 35. Aí, diante dessa realidade também, nós entendemos, tá, que isso acompanha os outros nossos textos que a gente já falou aqui acerca da palavra de Deus, acerca da suficiência da Escritura para prover a solução. Agora, vamos pensar como isso pode ser feito de forma prática. Que isso é o que é importante, né? Nós conhecemos a teoria e conhecemos o verso que está diante de nós, esta afirmação poderosa, porque é uma afirmação do próprio Filho de Deus, que também é Deus. Mas como isso pode ser uma realidade na nossa vida? Como isso pode ser experimentado por nós? Quem gostaria de falar alguma coisa acerca disso? É grave. Vamos pensar, gente, aí. Vocês passam. Professor, reformula aí, por favor, a pergunta. Vou reformular a pergunta. Assim, Jesus está dizendo isso. Se ele está dizendo isso, isso é verdade, tá bom? Acontece. Então, quem vem a ele não tem mais fome. Ele diz isso. Mas como é que isso na prática se dá? Como alguém que está passando por uma luta, uma dificuldade, um problema, uma inquietação, está com ansiedade e outras coisas mais, pode
experimentar isso que Jesus disse. Deixa eu... Eita, desligou. Carregou? Ai, cadê? Tá dando pra me ouvir? Tá, Sara. Pronto. Pelo menos na minha experiência, no meu caso, que eu sou uma pessoa ansiosa, Sim. como eu encontro deleite, né? A questão de não terei mais fome ou serei saciada, é a questão de você, apesar de si, entender que Cristo é suficiente. Você tem as suas dificuldades, mas Ele é soberano. Então, você, apesar de todas as suas lutas, você entende que Ele cuida de você, que tudo está sob o controle dele. Mais ou menos é assim que você lidar. Você não pode negar a realidade do que você sofre, mas Deus é muito maior do que isso. Sim. Alguém mais? Pastor, Fala, Lucas. eu acho que um texto que pode nos ajudar a compreender essa questão é o texto de 2 Coríntios 4, onde Paulo ele fala a respeito de todas as lutas que ele estava passando, que ele estava sendo perseguido, que ele estava abatido, que ele estava perplexo com as coisas e correndo risco de vida. Só que, nem diante disso, isso não abalava ele. Ele permanecia firme. E aí, no final do capítulo, ele vai dizer que por que ele não ficava abalado, porque ele permanecia firme. Ele vai dizer que ele fixava os olhos dele não nessas circunstâncias, não nessas situações, Sim. mas em Cristo. Ele vai dizer que é naquilo que não se vê, nas coisas que são eternas. Então, eu acredito que, como é que se dá no nosso dia a dia, né? Eu acredito que uma forma da gente experimentar isso é colocando os nossos olhos, aquilo. E quando a gente coloca o olho em algo, a gente fica sempre fixo, com o olhar fixado naquela coisa. A gente fica atento ali. Então, se a gente colocar os nossos olhos nas coisas eternas, a gente vai estar fixo nas coisas eternas, nossa mente vai estar voltada para isso. Então, as circunstâncias que se passam aqui nessa terra, elas podem até nos fazer algum mal externo. Só que é como Jesus disse, a gente não vai ter sede, a gente não vai ter fome, a gente não vai ser consumido por essas coisas. Sim. Porque a gente sabe que essas coisas, como o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 4, elas são leves e são momentâneas. E elas estão produzindo para a gente uma glória que tem peso eterno. Ou seja, a gente vive o mundo até usa isso como uma expressão bem clichê, mas que é verdade para a gente. A gente vive por algo maior, algo que transcende isso aqui. Então, o que está aqui não consome a gente no dia a dia, independente do que seja. Muito bem. É importante nós considerarmos a questão da vida e aquilo que é dito pelo próprio Filho de Deus acerca do porvir, porque se os nossos olhos estiverem fitos no porvir, então as coisas da presente era não vão nos machucar ou não vão nos deixar realmente ansiosos ou perturbados. Porque de onde provém essas perturbações ou essas preocupações que abalam a estrutura do ser humano? Não é de ele olhar para as circunstâncias atuais e encontrar certa dificuldade ou alguma frustração ou encontrar alguma debilidade em seu próprio ser? Se nós ficarmos olhando para a questão de beleza e aí uma jovem olha para si e vê que ela não foi agraciada com tal beleza, ela pode começar a ficar frustrada
e tentar encontrar uma maneira de solucionar isso. Aí pode ser que ela deixe de se alimentar, entre na questão da anorexia e se prejudique, pode ser que ela deseje fazer plástica, pode ser que ela se revolte também e pode colocar sobre ela coisas estranhas para chamar a atenção, a fim de produzir aquela beleza, a beleza inversa. Eu chamo de beleza inversa, que é assim, por exemplo, é lindo e maravilhoso você ver uma jovem com o seu porte bonito, firme, etc., bem vestida. Aí, e sua beleza facial natural já, assim, atrai os olhares e coisa parecida. Então ela se sente bem com isso. Aí uma jovem que não tem essa beleza, ela é feia mesmo. O que ela vai fazer? Ela vai tentar encontrar uma maneira de saciar isso. E como ela vai fazer? Ela então rapa metade da cabeça, deixa a outra, faz um penteado feito um galo de campina, alguma coisa, coloca umas cores estranhas, etc e tal, e aí ela vai se sentir bem com aquilo. Então ela está procurando ser saciada com aquilo, porque a sede da sua alma está clamando por uma solução. Então é o meio que começa a encontrar nestas demais coisas. Isso também acontece com questão de gênero e outra coisa também. Pessoas frustradas, abusadas e traumatizadas e outras coisas mais tentam então perverter aquilo para encontrar a felicidade ou a vida, que é isso que estamos atrás, de uma vida abundante. Aí quem tem um encontro com Jesus e olha para essa questão do que ele fala e que sabe que no futuro as coisas não serão assim, encontra nele uma esperança, encontra nele a razão de viver, encontra nele a saciação da sua sede interior. E aí eles não ficam mais perturbados com as coisas da presente era, porque está olhando para as coisas espirituais do alto, que é o mais importante de todos. Sem contar que não é só o apontar das coisas, como foi dito por Lucas, não é só essa questão de olharmos para o futuro ou para a vida eterna e ficarmos livres desta sede, desta dor, dessa pressão que há no mundo, dessas coisas todas que o pecado produz aqui no presente momento. Não é somente isso, mas assim, o próprio ser de Deus, a comunhão que o nosso ser tem com ele, a nossa união espiritual, tá? Ela por si só já produz isso. Já produz isso. E como é que a gente experimenta isso? A gente experimenta por meio da fé e pelas experiências que o próprio Deus proporciona para nós. Tá bom? A gente experimenta isso, a gente tem paz e segurança. Quem é que não esteve passando por uma situação difícil, de aflição e etc., e quando clamou a Deus, ou foi buscar a Deus, Deus se revelou para você e falou algo para você? Ou quem é que, por exemplo, tinha uma filha em situação difícil, à beira da morte, e você teme, então você fica desesperado por isso, e você vai até Deus, aí Deus simplesmente olha assim, não temas. Só em Ele falar, a paz já invade o nosso coração. Nós já ficamos tranquilos. Sabemos que Ele está no controle. Pronto. Isso por si só já é suficiente. Então, veja como a voz dele, aquilo que ele fala ao nosso coração, já desmorona todos os abalos que estão perturbando o nosso ser. Percebe como isso é diferente? É muito diferente isso. Isso não tem nada neste mundo que possa produzir isso em nosso ser. É como se a voz do Criador vá ao encontro do nosso ser e ela é capaz de produzir essa paz, essa quietude. E nós encontramos expressões no Salmo disso aí, ainda que um exército se acampe ao redor de mim, eu não temerei. Como não temerá? Você já imaginou um exército à sua volta? E se for nos tempos de hoje, com metralhadoras, com bazucas e outras coisas mais,
você ficaria desesperado. Pronto, agora acabou-se tudo. Mas deixa eu lhe contar algo interessante que eu encontrei. Que eu vou contar isso na igreja em uma das pregações também. Em 1944, em plena Guerra Mundial, o pastor Martin Lloyd-Jones, ele era o pastor da igreja da Assembleia de Westminster, em Londres. E eles estavam em plena guerra. E aí ele foi com a sua igreja, com os cristãos, para a igreja, e ele estava lá no púlpito, e ele começa a sua oração, e a sua oração é bem longa. De repente, ele está orando, de repente, escuta-se o som dos aviões que estavam bombardeando a cidade. Ele, mesmo aquele som daqueles aviões dando voo rasantes sobre a capela de Westminster, ele continuou orando. Continuou orando. E os irmãos também lá orando junto com ele. Aí, de repente, se escuta o som de um foguete, de um míssil sendo disparado, um foguete sendo disparado. E o foguete cai ao lado da capela, no prédio vizinho, estrondando tudo. A nuvem de poeira de cinza entra pela igreja. Nesse momento que ele escuta o barulho do foguete passando, ele dá uma pausa na oração. E aí há o impacto, aquela coisa assombrosa que é uma explosão muito forte. A nuvem de poeira sobe, penetra dentro da igreja, abala a estrutura da igreja. E aí então o pastor lá no púlpito fala para os irmãos: meus irmãos, não se desesperem. Se alguém quiser ficar abaixo de uma galeria que tem para se proteger, fique lá. Aí, mas nós vamos continuar orando. Aí ele continua a oração, depois ele pega a sua Bíblia, abre no livro da Carta de Judas e lê 2 versos para pregar. O diácono limpa lá a poeira do púlpito, ele coloca a Bíblia no púlpito, ele continua a pregar. E antes de pregar, então ele fala que o Rei dos Reis, a qual ele pertence como súdito, guarda a vida dele e dos seus. Quem de nós hoje teria essa paz diante de um bombardeio sobre nossa cabeça? Quem de nós não correria e se esconderia dentro de uma vala para poder fugir disso? Mas ele continuou na igreja, continuou orando e continuou pregando, porque ele sabia que Deus era poderoso para livrá-lo dessa situação. Que o reino de Deus é maior do que o reino dos homens e que o Rei dos Reis é que protege e guarda todos eles. Você imagina o que é isso que acabamos de ouvir aqui, do próprio Jesus dizendo que quem vem a Ele jamais terá fome, jamais terá sede, torna-se uma pessoa inabalável, porque crê que Deus é poderoso para livrar. Tá bom? É poderoso para livrar. Mas alguém pode questionar e perguntar: pastor, mas e outros pastores ou servos de Deus que suas vidas acabaram sendo tragadas? Olhe, Paulo fala sobre isso também, dizendo que não importa isso. Porque quem já tem essa certeza de que vai herdar a vida eterna, não teme a morte. E ela pode vir de qualquer meio. Ela pode vir por uma enfermidade, um câncer ou outra enfermidade mortal. Ela pode vir por uma bala perdida. Ela pode vir por um acidente. Ela pode vir por um foguete, um míssil. Ela pode vir pelo Covid. Mas, todavia, essa pessoa permanece firme, inabalável, porque conhece ao Senhor e se alimenta dele. Tá bom? E por isso que é importante para nós cristãos, nós termos isso bem firmado dentro de nós,
a fim de que nós possamos aconselhar as outras pessoas. Agora, lembrando que isto só acontece mediante a fé. A fé, eu outro dia comparei ele como sendo o canudo que está mergulhado em Deus e que nós podemos obter, tá bom, este alimento. É por meio da fé. O próprio Senhor também escreve na carta aos Hebreus isso, que quem se aproxima dele tem que crer nele e que ele se torna realmente o Deus galardoador, aquele que dá galardão, que dá a sua misericórdia, que emana a sua virtude, o seu poder. E quando a gente caminha pelas Escrituras e vê essas pessoas passando por dificuldades, como o cego que clama a ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Recebe. Ou outra mulher que clama, Jesus, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele faz uma prova de fé, ela passa na prova e aí ela recebe a vitória dele. É alimentada por ele. Ou quem estava sendo atormentado como jovem possesso, como também Maria Madalena, no qual ele expulsou os 7 demônios. A vida dessa mulher estava uma perturbação só, com certeza estava. A alma dela estava sedenta por muita coisa, mas Jesus Cristo a libertou, a alimentou com ele mesmo e agora ela tem vida. Então, quantas pessoas estão precisando ter realmente esse encontro com Jesus Cristo para terem essa sede interior satisfeita? E só Ele pode fazer isso. Não há nenhuma outra maneira disso acontecer. Só por meio de Jesus Cristo. Compreendem isso aí? Entendido isso aí? Então, por isso que a gente, quando olha para a Escritura, a gente encontra nela a suficiência para a resolução dos problemas de todo o mundo. Jesus é esta solução. E o próprio Deus providenciou isso para o ser humano. Depois nós vamos pensar em Jesus como sendo a luz do mundo. Na próxima aula, né? Que ele diz que ele é a luz do mundo e quem segue ele não anda nas trevas. Vamos pensar nisso também, tá bom? Mas por hoje isso é suficiente. O texto deixa claro, o próprio Jesus está declarando que quem vem a ele jamais, jamais é jamais, não tem alternativa para outra coisa. Não, mas nem um pedacinho disso ou daquilo ou de qualquer outro, não, é ele e pronto. Quem vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. É isso que Jesus diz. Então eu quero que vocês aprendam a se alimentar de Jesus. Tá bom? E não se alimenta de Jesus se não meditar nas palavras dele. E naquilo que ele fez, que parte do que ele fez está escrito nos evangelhos. Outras coisas acerca deles é dita no Velho Testamento. E outras coisas, tá bom, estão nas cartas do apóstolo Paulo, né? E nos demais escritos dos apóstolos para nós. Então é suficiente, tá bom? Ele é suficiente. Seja bem-vindo, Lucas Xavier. Glória a Deus. Bem, diante disso, agora a gente vai para nosso material de estudo. Nós estamos falando sobre as características do conselheiro, né? Então a gente vai prosseguir aqui para a gente ver se termina essas características e também a questão das habilidades. E para as próximas aulas vamos ter pouca coisa, graças a Deus. Todo mundo já está fazendo o seu trabalho de casa que eu passei para vocês. Amém? Sim, pastor, já estou vendo. Muito bem. Eu vou agora colocar a tela da apresentação para nós, tá bom? Para que a gente possa vislumbrar isso.
Semana passada nós introduzimos isso e falamos então da integridade como primeira característica e uma das mais importantes do conselheiro. Depois falamos sobre também humildade. Eu cheguei a discorrer sobre bondade? Não? Então, esse é o nosso terceiro item, tá bom? Nossa terceira característica é a bondade. E segundo Jay Adams, que é um dos grandes nomes do aconselhamento cristão, do aconselhamento bíblico, esta bondade, ela se refere a uma atitude boa no coração. É a disposição, tá bom, de ter interesse pelo bem-estar do outro. Então a gente precisa ter isso para poder aconselhar adequadamente. Não dá para um conselheiro ele receber pessoas e ele colocar ou ter em mente o seguinte: eu não gostaria de dispor de tempo para ouvir essa pessoa, ou está perturbado com outra coisa e precisa resolver outros problemas e o coração não está disposto para ouvir aquela pessoa que precisa ser aconselhada. Então é necessário ter essa disposição de bondade, tá bom? Esse desejo de ajudar, de dar a mão na necessidade dos outros. É algo que deve ser partir do interior, tá? Esse conselheiro, seja homem, seja mulher, ele tem que realmente estar disposto a ajudar as pessoas, mesmo que não seja uma tarefa fácil, porque tem problema que é muito difícil de resolver, mas nós devemos estar dispostos e com o nosso coração voltado com bondade a fim de ajudar as pessoas, tá bom? É um interesse genuíno que deve existir, não deve ser por meio de dinheiro. Aí por que ele coloca essa observação na nossa apostila? Tem isso também, essa questão de dinheiro. Eu recentemente não tão recentemente, acho que ano passado, nós tivemos um encontro com o pastor Mark Dever, que ele é da Igreja Batista lá dos Estados Unidos, e ele veio dar uma palavra para nós aqui, os pastores de Campina Grande. E aí ele falou algo que acontece lá. O que é que acontece? É que os pastores lá, que são conselheiros, eles são semelhantes a psicólogos que marcam o horário da sessão que vão atender e também recebem pela sessão, tá? Os pastores americanos, assim, é como se eles fossem psicólogos profissionais que atende o cliente, né? O paciente, eu acho que é paciente ou cliente, não sei. O paciente, e aí ele marca a sessão e tem o valor da sessão. Vamos supor aqui que uma sessão seja R$120, tá bom? Então, ele está falando essa questão de não ser movido por dinheiro, porque lá na América tem esse hábito. Se alguém quiser passar por um aconselhamento, agenda com o pastor, conversa com o pastor e paga, como se fosse uma consulta, paga por sessão para eles lá. Muitos deles fazem isso. Nós aqui não temos esse costume não, pelo menos aqui eu não conheço nenhum pastor que cobra por aconselhar alguém ou por fazer gabinete não. Aqui o que a gente recebe de graça, a gente quer dar de graça, não é? Pelo menos temos isso da parte do Senhor. Mas também entendemos que, parece que ele deixou isso claro, que lá, tá bom, o pastor, ele precisa dessa fonte de renda para ter um salário. Porque lá as igrejas, o dízimo e oferta não funcionam como aqui. Lá eles não têm o costume de estar dizimando e ofertando, não. Lá eles fazem um orçamento anual, e nesse orçamento anual ele coloca aquela oferta que será destinada ao pastor. E aí então ele apresenta isso dentro da igreja e os irmãos contribuem para fechar o orçamento. Quando chega o volume de dinheiro contribuído ao que foi previsto no orçamento, então pronto, ninguém dá mais nada. Acabou-se.
tá bom? Então eles fazem assim, eles planejam dessa forma e eles agem dessa maneira lá nos Estados Unidos. Aí, por isso, talvez... E o dízimo, pastor? Eles não dão aí, lá, o não? dízimo deles é assim, deu para aquilo ali e acabou, você não precisa mais dizimar mais não. Tá certo? Eles lá agem assim. É tanto que algumas igrejas presbiterianas e alguns pastores também do lado de cá não concordam que se dê mais dízimo, mas se faça dessa maneira. Obviamente esses pastores não entendem nada de igreja pequena, nem da sobrevivência do pastor e a dificuldade que tá bom, para se manter uma igreja e também tomar conta, vamos dizer assim, subsidiar o líder que se esforça para que os irmãos cresçam no conhecimento da palavra. Ô pastor, mas Oi. me tira uma dúvida aqui. Diga aí. Independente de qualquer coisa, é bíblico o dízimo, né? É bíblico. Agora a gente precisa ver as conotações que tem no Velho Testamento e no Novo Testamento, tá bom? Porque no Novo Testamento, o dízimo, ele é por fé, não é força de mandamento, é por fé. E a gente precisa olhar assim. Eu vou dar só um panorama para que você possa analisar tomando a Bíblia por inteiro, tá bom? A gente pensa assim, olha só. No começo, no livro de Gênesis, nós encontramos pessoas que trazem suas ofertas ao Senhor, reconhecendo que tudo provém de Deus. Esse é o ponto principal, tá bom? Que Deus criou os céus e a terra e que Deus também criou as plantas, as sementes e tudo o que existe. Aí nós vamos ter a apresentação de Abel e Caim. Nenhum dos dois se achegaram diante de Deus de mão vazia. Apresentaram suas ofertas e trouxeram o melhor de suas primícias, ou as primícias do seu rebanho e do seu cereal, para ofertar a Deus. Nós entendemos que Deus não se alimenta de carne nem de cereal. Claramente a gente sabe disso porque Deus é espírito, então ele não come estas coisas. Mas isto é um reconhecimento da dádiva de Deus que fez o rebanho se multiplicar e fez também a semente produzir fruto para alimentar o ser humano. Então, eles já tinham isso no coração. Os povos das demais regiões, mesmo aqueles que não criam no verdadeiro Deus, mas tinham os seus deuses, também tinham esse sentimento e aí traziam suas ofertas e apresentavam diante do Senhor, do Deus deles. E aí nós encontramos também Abraão dando o dízimo, nós encontramos Jacó se comprometendo a dar o dízimo de tudo que Deus abençoasse ele também. Isso é antes da lei. Aí parece então que antes da lei havia a ideia, vamos dizer assim, o pensamento ou na consciência de todos que esta é a medida padrão que o próprio Deus ele aceitou, que ele poderia ter exigido mais ou menos, mas parece que isso foi estabelecido no coração do ser humano pelo próprio Senhor, em que eles mesmos estipularam essa questão do dízimo, desta porcentagem que deveriam devolver a Deus por conta das bênçãos que Deus produziu para eles. Então, isso é um fenômeno que está presente em todo o Antigo Testamento, antes da lei, e também nas demais nações ou povos que habitavam aquela região ali antes dessa transformação toda. Então, já existia isso firmado. Quem estudar a história pode até fazer disso uma fonte de pesquisa sua também, para averiguar estas coisas. Aí Deus acatou isso, Deus aceitou essa questão do dízimo como oferta dada ao Senhor, como contribuição para ser devolvida a Deus. O que é que Deus faz então quando ele resgata o seu povo, que ele dá os mandamentos do seu povo? Ele entende que isso também é algo necessário à vida do povo, então ele institui isso na sua lei. E aí ele organiza dízimos e ofertas. E tem até um dízimo que é o terceiro dízimo e etc., porque ele diz lá tudo direitinho como é. O dízimo de 3 anos, o dízimo disso. Aí tem
o ano sabático, tem o ano jubileu, que há a libertação de tudo. Aí tem as ofertas pacíficas, ofertas de manjares, holocausto, pecado. E aí ele coloca tudo isso. E ele, na lei, ele organiza isso. Tá? A lei organiza isso e faz parte do povo. Vem Jesus. Jesus vem. Nós não encontramos Jesus reprovando o dízimo, tá? Mas nós não encontramos também Jesus atestando o dízimo. Então, vem o Novo Testamento, como o dízimo ele foi inserido na lei cerimonial, e a lei cerimonial ela acabou em Cristo. Esse negócio de oferecer carneiro, de oferecer bode, de oferecer bezerro, de oferecer rolinha, pombinho, éfa de farinha e etc., tá? Isso acabou. Por quê? Porque Cristo foi a oferta que Deus aceitou de uma vez por todas. E aí eles dizem, os teólogos estudam, o dízimo também estava inserido nisso. Então acabou esse negócio de dízimo. Alguns teólogos falam essas coisas aí, tá bom? Mas aí nós vamos ver a questão da contribuição. Aí nós encontramos Jesus repreendendo os fariseus acerca de que eles dão dízimo da hortelã, do coentro e de outra especiaria, e não se importam com os requisitos mais importantes, que é a questão da misericórdia, da justiça. E ele repreende, vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então eles continuem a dar o dízimo, pelo menos para os fariseus. Aí o que é que os teólogos novos dizem? Mas ele estava falando porque eles viviam sob o regime da lei, então eles têm que cumprir isso aí. De toda forma, parece que eles querem abolir para não contribuir com o reino de Deus. Mas nós encontramos o Senhor dizendo também que a gente deve pagar aquilo que deve ser pagado, que a gente deve contribuir com uma medida que seja a medida do seu coração. Aí Paulo também fala isso nas cartas aos Coríntios, que cada um contribua segundo propuser no seu coração, mas contribua com o amor. Aí está a diferença, tá bom? De dízimo como mandamento e de dízimo como algo de fé de um cristão que entende que o reino de Deus necessita disso também. No ministério de Jesus, nós encontramos Judas, que era o tesoureiro, e que ele coletava todas as ofertas que eram dadas para o ministério de Jesus. Muitas mulheres de posses vendiam suas joias e davam o dinheiro entregavam para Jesus, não na mão de Jesus, mas com o propósito de que Jesus pudesse continuar caminhando, comprando pão e etc. E o dinheiro ficava com Judas. E ele teria que dar oferta aos pobres, e ele teria que pagar o tributo, as coisas que eram necessárias, ele tinha que falar isso. É tanto que na palavra diz que a gente tem que pagar tributo também. As autoridades que realmente instituem o tributo, nós temos que pagar imposto por imposto, do jeito que tem que ser, porque a gente é cristão e tem que obedecer à voz do Senhor. Então, diante dessa realidade, nós entendemos, tá, que o dízimo e a oferta de hoje é uma medida de fé do nosso coração para contribuirmos em prol do reino de Deus, para que haja, primeiro, uma pessoa que seja sustentada por isso a fim de edificar os irmãos. Aí tem essa questão da oferta que sustenta o pastor da igreja. Segundo, para manter um local adequado onde se possa realmente se reunir e darmos graças a Deus. Aí precisa de dízimo e oferta para manter o local, pagar água, energia, zelador e essas coisas. Também contribuir para o crescimento dos outros irmãos, que é a questão de termos salas de aulas, material didático, folhas, impressões para edificar as crianças, jovens, adolescentes e adultos. Equipamentos que precisam ser utilizados para isso e a manutenção desses equipamentos também. E também ajudar as necessidades de muitos irmãos que estão em extrema pobreza e que carecem de algo. Às vezes, contas que precisam ser pagas, às vezes medicamento, às vezes uma cirurgia, às vezes alimentação básica também. Então, tudo isso, tá bom? É necessário existir a questão da oferta e do dízimo para que haja mantimento e possa realmente fazer a coisa caminhar e crescer. Diante dessa realidade, aqueles que entendem que Deus é o seu provedor, que Deus é aquele que realmente abriu a porta para manter você e sustentar você, e que dele provém os alimentos da terra que realmente sustentam
nos dando energia física para continuarmos o nosso dia a dia. Agradece a Deus, devolvendo a Ele parte daquilo que é dele, que Ele nos dá, que Ele abençoa, porque tudo provém de Deus para nós. Então a gente reconhece isso. E aí a gente voluntariamente, com amor, faz isso, tá bom? Aqueles que são apegados a dinheiro e que acham que não precisa dar nada, continuam pegando seu dinheiro e gastando com os seus deleites e fazendo o que bem entende na sua vida, porque não entende a importância do reino de Deus e de pregar a palavra do Senhor. Essa é a realidade que nós temos. Tá bom, Fagner? Fabrícia. Fabrícia, desculpa. Entendi. Eu pensava tinha que dar, lógico que de coração, Sim. mas que quem não desse estava embaixo de maldição. Porque lá em Malaquias 3,10 vem dizendo, né? Essa passagem, eu pensei que quem tem um salário e que não dá, assim, de coração, de fato, mas que aquele, tipo assim, não, nessa área não ia ser abençoado por Deus, né? Sei. Eu pensava que era dessa forma. E até que essa palavra ela ficou, não sabia que tinha essas outras visões não, entendeu? Certo. Mas veja só, a questão de Malaquias, muitos pastores usam também para oprimir os irmãos, tá bom? Mas entenda o seguinte, que Deus, o soberano, olha para uma família carente, pobre, em que o pai de família trabalha de servente de pedreiro. E aí o camarada tem 5 filhos. Você acha que Deus vai amaldiçoar essa pessoa, meu Jesus? Ô pastor, e aquela viúva que tinha um filho para dar de comer, e ela não deu a... Quem foi? Foi a Elias. Elias. Ela Sim. deu, tirou da boca do menino, da boca dela Mas e deu. escute, Aquilo ali é tipo... ali o profeta foi enviado por Deus, era o próprio Deus falando com ela. Né? E aí é uma ordem direta para isso. Mas Deus não é aquele que fica pisando nas pessoas, não. Misericórdia. Mas eu não vejo dessa forma, não. Tá bom. Eu vejo que quando a pessoa recebe, aquilo é uma forma de gratidão, de devolver Sim. aquilo que não é seu, que foi Deus que deu, Tá entendeu? bom, mas veja só, como eu disse a você, um servente de pedreiro que vai ganhar R$ 50 por semana, com 5 filhos para criar, Deus perdoa essa pessoa. Jesus manda mais, pastor. Olha, Jesus perdoa. Se ele quiser dar uma oferta, amém. Mas ele não pode ser oprimido com a ideia de que virá o devorador ou destruir ele, não. Isso aí já é pisar aquilo que tem um texto no Evangelho que diz assim, é o Isaías que diz, é pisar o paviozinho que fumega, é acabar de matar ele, e etc. É oprimir a pessoa. E isso deve ser algo que deve ser movido da comunhão que a pessoa tem com Deus. E eu entendo que até esse servente que eu lhe falei, se ele tiver tamanha comunhão com o Senhor, ele vai dar a sua oferta e vai dar o seu dízimo, porque ele entende que Deus é o provedor da casa dele e o sustentador também. Mas oprimir as pessoas, tá, lançando aquele texto de Malaquias sobre os outros, não é agradável, não. Tá bom? Pastor, Fala, Rodrigo. e tem tanta malandragem, tem tanta pregação em cima de Malaquias 3:10, viu? Eles dizem que aquele devorador é o diabo, mas não é, literalmente o gafanhoto. E aquela palavra ainda é para os sacerdotes, se a gente for ver o contexto ali, Sim. ali era para os sacerdotes, aí eles estavam trazendo, vendo 1001 formas figuradas de trazer, né, para o tempo contemporâneo, né, para todo o tempo, como se aquela passagem fosse atemporal, né, mas não é, aquela passagem ali era para um grupo específico e para um tempo específico, né, tanta malandragem em cima de Malaquias 3:10 que é impressionante, sabe, chega a ser impressionante o que tem. Agora lembre-se também, tá, que o texto faz referência a um dos mandamentos presentes nos 10 mandamentos. Sim, sim, Tá com certeza. Não esqueça disso. E essa lei é real. A gente não vai anular isso, não.
Mas a gente não pode estar oprimindo as pessoas diante disso não, tá bom? Lembre-se que nós somos agora nova criatura, temos o Espírito Santo de Deus, estamos na nova aliança, e essa nova aliança a gente anda em comunhão com o Pai, em amor, em graça e em fé. E é isso que a gente tem que ter em mente. Tá bom? Eu não consigo ver como uma forma opressora. Eu acho que entendeu aí? Mas eu estou Certo. entendendo o que o senhor está dizendo, entendeu? Entendi. Mas eu pensei que era um mandamento e que realmente a gente tinha que cumprir esse mandamento. Mas eu não vejo de forma alguma. Eu vejo uma bênção aqui, eu não vejo de uma forma opressora, Tá entendeu? bom. O problema, Fabrício, é que as pessoas que ensinam de forma opressora nessas igrejas pentecas aí da vida, viu? O problema é esse. Eu queria só falar uma coisa. Oi, Dani, obrigada. Eu não vejo como eu vejo mais como sistema de recompensa, né? sim, Um dia perto e Deus me abençoa. E a gente sabe que nossa relação com Deus, ela não se manifesta como nessa sistema de troca, né? isso, nessa perspectiva, né? Sim, Então, inevitavelmente, Deus, ele vai ofertar sim. E não somente 10%. Na verdade, ele administra o dinheiro que ele recebe de modo a glorificar a Deus, né? exato. 100% do que recebemos é para a glória de Deus. E aí eu acho que essa compreensão de que eu dou, me dá, aí tá tudo errado, porque aí eu chamo de recompensa e nada a ver com a graça, porque isso esvaziaria a graça, né? Sim, Então, eu acho que, e a palavra diz, né? Deus ama quem dá com alegria. Então, a gente dá alegria sabendo de que a gente recebeu. E lembrando que está lá em Crônica, né? Da tua mão tu damos. Então, eu sou isso porque eu recebi primeiro, de modo que não é meu. Deus me deu primeiro, e daí exato. eu dou, e ele já me deu. Isso, para mim, é um motivo de grande alegria. Amém. Se eu ofertar segundo o coração de Deus. Amém. O pastor, Gaspar ia falar alguma coisa. só uma ressalva. Isso colocou bem. Isso explicou aí que tem duas vertentes, tanto no Velho Testamento como no Novo, né? Quando a viúva deu, ela deu do que ela não poderia dar. Na verdade, ela deu de todo o seu coração. Na verdade, Deus deu o coração, mas eu acredito sim, como qualquer cristão já passou por essa experiência. Infelizmente, os pastores estão pegando o texto de Malaquias e estão fazendo de forma legalista. Como uma vez a gente passou por um aconselhamento com o irmão e ele realmente não tinha condições, e ele se sentia muito cabisbaixo por isso, que ele disse, rapaz, eu não me sinto grato a Deus, eu queria poder fazer mais para Deus, mas eu não tenho condições, porque ele tinha muitos filhos, ele era pedreiro, né? E eu disse, rapaz, se você não consegue... Aí eu fui explicar para ele, porque assim, antigamente, porque Deus não vive do seu dízimo, não, apenas porque ele não precisa. Ele disse que deve trazer para o mantimento da casa dele. Tem água, tem luz, tem o salário do pastor, computador quebra, cadeira quebra, tem a manutenção. Enfim, é para o mantimento da casa dele. Mas é uma atitude de fé. No Novo Testamento é uma atitude de fé. E a Bíblia diz que a gente já viu de tudo. Mas a Bíblia deixa bem claro, eu jamais vi um justo mendigar o pão. Então não falta, é algo que Deus não deixa faltar mesmo, porque é uma forma, não pode ser legalista. E no final das contas, há muitos, eu digo por pessoas que têm empresa, elas não têm noção que elas devem até fazer um curso sobre isso. Eu fiz um curso e a gente às vezes dava do salário da empresa e a gente vivia muito apertado. E o cara foi explicar, não, você tem que dar do salário, você tem que tirar os tributos, tal, tudinho, tal. E no final você tem que tirar para você poder dar o dízimo, porque você vai ver sempre apertado. Então, foi até uma forma que nos orientou. A gente tinha esses problemas também, mas por falta de orientação mesmo. Mas, infelizmente, os pastores que se dizem pastores estão se aproveitando disso. E eu vi o dízimo é algo tão abençoado que é uma gratidão. Você está devolvendo algo a Deus porque Ele te deu a saúde, Ele te deu o trabalho. Então,
Eu não vejo problema. Não sei por que as pessoas têm tanto problema de se amarrar com o dinheiro, de devolver a Deus. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E para resumir e fechar, eu passei pelo estudo com um cara que era de uma revista Business e ele conseguiu comprovar, isso foi um ímpio, ele conseguiu comprovar que existe uma bênção no dízimo, o cara ímpio. E ele disse, olha, eu não vivo com 90%, não, eu vivo com 10% da minha empresa. 90% é para ajudar pessoas, é para os meus empreendimentos. E eu preciso, só vivo com 10%, ou seja, foi uma forma que ele institui para ele. Mas o Novo Testamento nem o Velho não diz que é para ser realmente 10%. É como se o senhor frisou aí, foi uma forma que eles acharam assim, não, ficou 10%. Mas, enfim, as igrejas estão pregando errado aí, mas Deus abençoa sim, ele tem abençoado. Irmão Gaspar, tem uns ensinadores aí que cometem o absurdo de fazer palestra e dizer que o dízimo não é do líquido, é do bruto. Uma vez eu fui para uma palestra que os cabas estavam o fim na força fazendo a gente entender que o dízimo tinha que ser do bruto e não do líquido, para você ver as coisas, viu? Eu já passei por isso também, você é isso. Infelizmente, e tem o trismo, tá viu? Tem o trismo. Infelizmente, existem essas coisas, sabemos que existem alguns que aproveitam. Existe também Paulo dizendo que grande fonte de lucro é a piedade, e aí as pessoas acabam sendo lesadas também. Na carta do apóstolo Pedro, também é dito lá que muitos falsos mestres farão dos cristãos comércio. Existe isso também, é um abrir dos nossos olhos, então a gente precisa estar atento a tudo isso. Até porque você precisa contemplar a natureza dos servos de Deus. Se você tem um pastor, que ele é bênção lá na igreja e etc., mas você começa a perceber que o intuito dele está ali, é para adquirir bens e riquezas, ele está totalmente fora daquilo que deve ser um servo do Senhor. Tá bom? Ele está fora. Então, veja só, Valdomiro, pastor de uma grande igreja neopentecostal, que fica incentivando o pessoal a contribuir. O que ele tem? Ele tem fazendas, tem rebanhos de gado, tem carros e mais carros e etc. Tal. É de Macedo. Esse povo todo só ficam atrás disso. Então você está percebendo, um servo de Deus é que nem Eliseu, que Naamã chegou lá com o mesmo mundo de coisa, de ouro, de prata, de veste real, festival, para dar. Não preciso disso não. Não quero isso não. Eu sei quem tenho crido e ele é suficiente para mim. Pronto. Ele não é apegado a estas coisas, nem fica querendo isso não. Comprar casas, alugar para ficar tendo renda, carros super luxuosos, casas, mansões grandiosas para dizer que é um homem de Deus. Ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo que é um homem carnal e que está ligado nos bens materiais da terra. Ele está fincado aqui e não no céu. Isso é fácil de ver, tá bom? Isso é fácil. E pastor, só uma observação, eu acabei esquecendo de dizer, esse irmão, ele vivia se sentindo tão condenado porque ele não tinha realmente condições. Eu disse, meu irmão, por que você não dá o dízimo do fruto das suas mãos? Aí, como assim? Você pode ter uma obra, você pode dizimar trabalhando na reforma da igreja, alguma coisa. Ele, mas rapaz, nunca tinha parado para pensar nisso. Se você não tem condições. Ele disse, não, mas o pastor pegou o livro lá de Malaquias e falou que se eu não der, a custa voadora vai vir tomar. Eu disse, não, meu irmão, pelo amor de Deus. Não é assim, você dá daquilo que você pode dar. Agora, se você tem condições e não dá, aí é outra coisa. Aí você está querendo... Não é uma troca, não. Aí você é avarento. Literalmente, você é avarento. E Deus condena o avarento. Pronto. Exato. Mas vamos voltar para nós. Já foram aconselhados aí muito bem. Tá bom? A próxima característica é o respeito, tá? O respeito é considerar o outro digno de honra. E a Bíblia constantemente nos chama a isso também. Lembra que o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, fala que Deus deu muito mais honra àquele que não tem. Então a gente precisa também tratar o outro assim, tá bom? O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. E mesmo que ele esteja passando por dificuldades, e que você entenda até que aconteceu
de ser uma consequência do seu próprio erro, isso não diminui o respeito que você tem que ter por ele. É necessário, tá bom? Nós termos respeito, e quando formos aconselhar, ainda que seja uma coisa difícil, você tem que manter-se controlado no seu tom de voz e trate ele assim de uma maneira amigável, mesmo que às vezes dê vontade de você dar um soco nele. Tá bom? Dá um soco nele. Porque às vezes a pessoa vem conversar conosco, aí eles fazem algo que você acha que isso é absurdo para um cristão fazer. Eu devia pegar ele pelo pescoço, se levantar, você tenha vergonha do que você fez, você envergonhou o nome de Jesus Cristo. Mas a gente tem que manter o controle, tá bom? Porque nós somos conselheiros do Senhor e nós precisamos instruir as pessoas para que elas sejam libertas e passem a viver de modo digno diante de Deus. Mas algumas vezes, meus irmãos, a vontade que dá é dizer umas coisas bem grossas e partir para cima, tá? Porque é vergonhoso o que acontece. Às vezes é trágico, tá bom? E às vezes a gente precisa pedir a Deus assim, graça, tá? Graça. Você imagine, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, que um pastor nos contou também. São coisas absurdas que acontecem, mas acontece. A mulher, ela traiu o marido, e ela traiu o marido de uma forma bem feia, praticando relações sexuais ilícitas. Aí veio conversar com o pastor. Aí ela veio porque o sentimento de culpa estava pesando sobre ela, né, e ela tinha cometido esse deslize. E aí então ela veio conversar com o pastor, e o pastor conhece o marido dela, um homem de Deus, um homem de Deus, tá bom? Aí ela vai e conta para o pastor o que foi que ela fez, como ela arquitetou tudo e o que ela fez, que eu não tenho coragem de dizer para vocês não. Mas aí então vem aquela ira, entendeu? Vem aquela ira. A peste. Essa mulher é a imagem do cão. Só que aí a gente não podia dizer isso. O pastor não podia dizer isso, não. Não se pode, né? Isso, quando está aconselhando, você quer a cura da pessoa, a libertação da pessoa. Mas a vontade era de fazer isso, tá bom? Porque foi tão absurdo o que ela fez com o marido dela, que percebia-se que era um homem de Deus, agia de maneira correta diante do Senhor, no temor do Senhor, e estava passando por aquele momento de traição. É um negócio muito triste. Mas o pastor teve que pedir graça a Deus, olhar aquela mulher e respeitar ela e falar de modo suave com ela, orientando a ela a se arrepender, pedir perdão para ser restaurada e voltar a conviver com o marido de forma adequada, conforme a vontade de Deus. Mas tem hora, irmãos, que é como mulher que tem a solidariedade da raça, não é? Mulher, quando vê outra mulher assim sofrendo e etc., a vontade que tem é tomar as dores dela e partir para cima do marido que está oprimindo a esposa. Então, às vezes, acontece com os homens também, tá bom? A gente acha absurdo algumas coisas, algumas atitudes que tem de certas esposas com seus maridos, que você, assim, quer resolver a coisa e quer partir para cima mesmo. Mas só que nós precisamos entender que somos servos de Deus, devemos ter domínio próprio e respeitar as pessoas, mesmo nas suas fraquezas e nos pecados que elas podem ter cometido. Nós precisamos ajudá-las a sair disso e a viver a vida na paz do Senhor e em plena comunhão com os demais. A gente precisa disso aí. E a quinta característica é ter conhecimento da palavra. Um bom conselheiro precisa conhecer a palavra de Deus. Este é o ponto fundamental. Como vamos orientar as pessoas se não conhecemos a doutrina bíblica? Ou aquilo que está na Escritura? Aquilo que realmente é vital para que possamos colocar as pessoas no caminho certo e debaixo da vontade de Deus. A gente precisa aconselhar conforme a palavra. E outra coisa interessante também é que somente a palavra de Deus tem autoridade para transformar o coração de alguém.
Porque o Espírito Santo vai aplicar a palavra de Deus ao coração da pessoa, não a minha palavra ou a minha sugestão. Deus, ele tem a sua palavra, e a sua palavra é que produz o fruto que ela tem que produzir. Tá? Não somos nós, não. A gente não pode pensar que, porque eu estou dando um conselho, etc., a pessoa vai me ouvir, vai atender e vai ficar tudo tranquilo. Não. É a palavra de Deus que transforma, tá bom? É somente essa palavra que transforma. E o Espírito Santo vai chegar o momento de inserir ela dentro da alma da pessoa, converter a pessoa, alimentar a pessoa, fortalecer a pessoa, fazer aquilo para o qual a palavra foi designada para fazer, tá? Então a gente precisa conhecer a palavra, precisamos conhecer as doutrinas, os mandamentos, precisamos conhecer os exemplos bíblicos que tem, precisamos aplicar estas palavras ao contexto atual de hoje. Então é necessário, é fundamental o conhecimento da Sagrada Escritura para aconselhar bem as pessoas. Muitos pastores e muitas pessoas que serão aconselhadas por não refletirem na Bíblia, não conhecerem, não meditarem na Bíblia, não têm poder ou autoridade de persuasão, nem de indicar realmente o caminho correto a seguir para que haja um sucesso no aconselhamento. Tá? Mas é necessário, imprescindível, necessário, sine qua non, o conhecimento da palavra. Então, eu peço que vocês leiam a Bíblia, estejam uma hora ou outra pegando um livro da Escritura e lendo ele por inteiro. Leiam o livro de Gênesis, que é a origem, leiam os mandamentos de Deus contido em Levítico, contido em Deuteronômio, também no livro de Números, para que vocês estejam cientes de qual é a vontade do Senhor. Leiam as narrativas históricas para que vocês percebam exemplos tanto de atos que trouxeram consequências desastrosas, como também de atitudes que promoveram bem-estar e trouxeram paz, para que vocês possam apontar às pessoas esses exemplos, e aí essas pessoas serem orientadas do que fazer, porque a Bíblia ela discorre sobre muitas coisas, tá bom? E naquilo que é oculto, como questão de aborto e etc., então a gente vai se basear nos princípios. Então nós vamos ter que descobrir os princípios de certos mandamentos, de certa orientação da lei do Senhor, e a gente aplica para as pessoas isso. Mas é necessário nós conhecermos a palavra. É importantíssimo conhecer a palavra. A sexta característica é sabedoria. Sabedoria, todo mundo já entende que é a questão de nós termos a aplicabilidade do conhecimento, é saber aplicar aquilo que nós conhecemos, tá? Então, o livro de Provérbios fala sobre sabedoria. Tiago diz que quem não tem, peça a Deus que ele dá, também, que Deus ensina. Nós também temos da parte de Deus dizendo que o próprio Espírito nos ensina, na primeira carta de João fala sobre isso. A unção que permanece em nós nos ensina, nos instrui todas as coisas. Então a gente tem um sumo professor por excelência. Agora nós precisamos saber aplicar este conhecimento, e aí é onde vem a questão de sabedoria. Aí tem a questão de falarmos adequadamente, de podermos introduzir, entrarmos no assunto principal e depois concluirmos aquilo que estamos ministrando. Então é necessário ter uma certa habilidade para isso. Ouvir os aconselhandos e contemplar o que eles estão transmitindo pela sua fala, pelas suas expressões, e depois aplicarmos o conhecimento de forma correta e de forma sábia, levando eles a aprender e encarnar a verdade na vida deles, que é necessário isso aí, tá? E também a questão de fé. Essa característica de fé diz respeito ao próprio conselheiro crer que Deus é poderoso para fazer, para remover, para construir, para reconstruir, para abater, para sarar, para ferir. Deus é poderoso, então ele precisa crer na Escritura, ele precisa crer, tá bom? E ter esperança de que Deus é o Deus que pode mover as coisas e fazer os milagres acontecer. É preciso crer nas promessas da Escritura. Olha, já imaginou
quando Deus fala assim lá no profeta Jeremias, ele diz que se nós buscarmos a Ele de todo o coração, Ele se deixa achar. Então eu preciso crer nisso. E quando eu orientar alguém a buscar a Deus, eu preciso crer que Deus vai se deixar achar para essa pessoa. Tá? Eu preciso incentivá-la a isso e ela precisa acreditar que Deus vai se manifestar e que Deus virá ao socorro dela e vai ajudá-la também. Então, nós precisamos ter fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus já realizou por nós. Então, se alguém aparece com sentimento de culpa, dizendo que não há perdão para ela e etc e tal, você tem que mencionar que só existe um pecado imperdoável, e é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais pecados são perdoáveis. Se houver arrependimento, confissão, crer no Senhor, será perdoado. Tá? É necessário nós termos isso e precisamos crer que é assim, é do jeito que Deus disse na sua palavra. Tá bom? A Escritura é a verdade de Deus e a gente tem que estar disposto e ser capaz de conduzir outros a crer no que a Escritura diz, no que a Escritura afirma. Uma outra característica é a questão de autoridade. O conselheiro, ele deve ter autoridade dada por Deus, tá bom? Ele precisa entender que ele é uma pessoa capacitada pelo Senhor e que ele recebeu de Deus essa porção de autoridade para poder conduzir outros à libertação e à cura interior também. Então a gente precisa ter condições disso. Então, já imaginou se eu fosse um pastor e eu não tivesse ideia de que tenho autoridade? Agora, minha autoridade não é autocrática, tá bom? É uma autoridade que repousa na graça de Deus, como o apóstolo Paulo fala algumas vezes, que ele, quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala da maneira como ele e os demais foram introduzidos no meio dos Tessalonicenses, pregando a palavra. Aí, na mesma hora, ele entende que precisa corrigir, dizendo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, é isso que nós devemos pensar, tá bom? É a graça de Deus na vida do conselheiro que faz com que ele tenha a autoridade de Deus para atuar como conselheiro e ajudar as outras pessoas. Então, é necessário ter isso em mente, tá bom? É por isso também que as pessoas precisam respeitar os pastores também. E isso é ordenado pela palavra do Senhor, que eles receberam essa incumbência do próprio Deus, de pastorear o rebanho do Senhor. E, por fim, a última característica apontada por Geados é a autenticidade. Essa questão de autenticidade é ser sincero, tá? É não ser alguém mascarado. Nós temos que ter sinceridade para reconhecer as nossas capacidades e as nossas limitações. Nós não somos donos de tudo, nem conhecemos toda a verdade, só Deus conhece. Não há todo poder em nós, o poder provém de Deus mesmo. Nós não sabemos coisa alguma nem dizer nada que tenha proveito se não for o Espírito Santo nos auxiliando, trazendo a palavra certa para poder orientar as pessoas. Então, é necessário nós termos isso, tá? Em nosso coração. A gente vai conversar com alguém, aconselhar uma pessoa, vai acompanhar alguém, já coloque diante dela a sua incapacidade, que você depende de Deus para que essa pessoa ela possa receber algo que tenha proveito e que solucione o problema que ela está passando. Então nós precisamos ser claros quanto a isso também. Nós também precisamos ser sinceros aonde nós desejamos chegar, qual é a nossa meta, qual é o nosso procedimento a fazer, o programa que vamos usar para aconselhar. Nós temos que ser transparente com o aconselhando em todo momento. Nós não podemos estar negligenciando isso para que não haja falta e falha em nós, tá? Quando nós estivermos vendo as técnicas de aconselhamento, a gente vai orientar algumas coisas sobre alguns cuidados que a gente precisa ter na hora que estiver conversando e orientando alguém, tá? Bem, estes são os traços, estas são as características do conselheiro. Após as características, tem também a questão das habilidades. Aí a primeira habilidade é a questão do ouvido ativo. Tem que escutar.
E a Bíblia fala que a gente seja tardio para falar e para se irar, mas seja pronto para ouvir. Então, o nosso ouvido, tá bom? Ele tem que estar bastante afinado para contemplar todas as palavras e tudo que é dito por aquela pessoa que está desejando aconselhamento. Nós precisamos escutar, precisamos ter habilidade para escutar, nós precisamos nos concentrar ao ouvir para ver se a pessoa está falando sinceramente, se tem coerência o que ela fala e a gente saiba realmente interpretar corretamente o que está sendo dito, tá bom? Então a gente precisa escutar as pessoas, aqueles que nós desejamos ajudar. Também outra habilidade é a empatia cristã. Essa empatia, todo mundo já conhece o conceito, que é a questão de estar se colocando no lugar do outro, né? Mas no que concerne ao cristão, vai um pouco além. É ser movido por amor. Aí tem aquela questão da gente chorar com quem está chorando, se alegrar com quem se alegra, justamente estar unido em uma fraternidade, sabendo que um membro do corpo de Cristo, do qual eu também faço parte, está padecendo algo e que eu me importo com ela e quero ver ela saudável. Então, essa empatia cristã deve estar presente também no conselheiro. Ele tem que ter esta habilidade. E, às vezes, tá bom, a gente se mostra um pouco forte diante da pessoa para que ela não perca a confiança em nós, mas depois a gente pode, prostrado ante ao Senhor, chorar pela pessoa, apresentar ela em oração a Deus, refletir sobre o quão ela está sofrendo e que necessita realmente do refrigério do alto em sua vida. Então, essa empatia cristã deve estar presente também no conselheiro. A gente deve ter isso. Agora, você precisa ter o cuidado de você não somatizar isso. Uma coisa é ter a empatia, outra coisa é somatizar isso. É como se você atraísse sobre você uma carga e que você não pode resolver, e aí então você acaba danificando o seu próprio ser, o seu próprio corpo. Ele passa a sofrer pelo problema do outro. Então, tem que ter cuidado com isso, tá bom? Nós precisamos saber o limite destas coisas, pedir graça a Deus para que não aconteça essa somatização, mas que a empatia esteja presente, tá bom? Aí, nessa empatia, a gente tem que se preocupar com a pessoa, orar por ele, entrar em contato, relembrar as coisas, de estar buscando a palavra do Senhor, a oração, o louvor, estas coisas todas que faz parte de um tratamento de aconselhamento bíblico. Precisamos tratar com gentileza e outras coisas mais. Outra habilidade é a hospitalidade. Esse dom, ele está presente também em uma das cartas, se eu não me engano, é do apóstolo Pedro, que fala sobre isso, ou João. João, ele fala de sermos hóspedes dos missionários, etc. também. Mas nós devemos entender, tá bom, que nós precisamos nos aproximar das pessoas. Somos conselheiros que precisam estar perto daquelas pessoas que são aconselhadas. Então a gente tem que ter uma certa hospitalidade, tem que tratar bem, tem que receber bem, tem que acolher bem, para que elas possam encontrar a abertura de se abrir, de abrir o coração e relatar realmente o que se passa com ela. Então a gente precisa ter esta habilidade de hospitalidade. E a quarta habilidade é o uso da palavra. Interpretar a palavra corretamente é importantíssimo para nós, tá bom? E aí há necessidade de se fazer um curso de hermenêutica, de ter livros de interpretação bíblica que nos ajudem a manusear bem os princípios de interpretação, as regras de hermenêutica, para que venhamos descobrir realmente o sentido real do texto para usar corretamente o texto bíblico. A gente precisa entender a palavra com exatidão para não estar dando conselho que não deve.
Muita gente usa a parábola do filho pródigo para tratar de pessoas individuais. Pode até ser aplicado para isso, tá bom? Mas a parábola do filho pródigo tem a ver com a nação de Israel e os gentios. O sentido é este, né? Que os gentios, eles foram e viveram no mundo e agora estão se arrependendo e voltando para o Pai. O Pai quer receber. E Israel, que é o filho mais velho, ele se desagrada disso e não gosta destas coisas. Então Jesus está tratando com isso. Mas usa a figura de questão de pessoas individuais. Aí muita gente aplica isso para aqueles que se desviam, que vão-se embora da igreja e agora estão arrependidos, precisam voltar, porque veio no mundo, não deu certo, e etc e tal. Pode até ser usado para aplicação isso aí, tá? Mas o real sentido do texto é diferente. E, por fim, nós precisamos também ter a habilidade de mentoria. Mentorear é ser mentor, é ser tutor, é ser orientador, é ser um conselheiro ou discipulador, tá? Nós precisamos ensinar o aconselhando. Às vezes ele não tem habilidade nenhuma com a palavra, não conhece nada da escritura e acaba que nós vamos ter que orientá-lo a como fazer um estudo bíblico, como meditar na palavra. Nós precisamos então estar instruindo ele para ele obter recurso do próprio Deus para a sua alma, para o seu espírito. Então a gente precisa conduzir essas pessoas para poderem saber aplicar as verdades contidas na palavra de Deus na vida deles. Tá bom? É importante isso e a gente precisa então estar cada dia mais crescendo nessas habilidades. Bem, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Na semana que vem a gente entra nas técnicas de aconselhamento. Ana Paula? Oi. Você quer falar? Seu microfone está ligado. No telefone. Tá ligado no telefone. No seu telefone. Ela só pediu para lembrar também os irmãos da mensalidade. Apenas isso. Deus abençoe a todos os irmãos que já fizeram isso aí. Louvado seja o Senhor. Bem, vocês têm alguma pergunta? Estão sabendo de tudo. Aleluia, glória a Deus. É só se eu perguntar para ver se a gente está sabendo. Semana que vem, eu vou trazer uma avaliação para vocês fazerem, tá bom? Aí eu estou pensando se eu uso o formulário ou se eu vou usar algum esquemazinho. Eu vou testar aqui um negocinho e aí eu vou mandar uma simulação para vocês no meio da semana. Aí vocês vão lá e entram no link para ver se dá certo e faz a simulação. Aí se vocês souberem fazer direitinho a simulação, eu já sei que vai dar certo com vocês. Tá bom? Mas eu mando o link no grupo da Teologia Básica, eu mando o link para vocês entrarem, ou um formulário do Google, eu vou montar o formulário, ou eu vou usar uma ferramenta interativa de educação online, que eu estou mexendo em algumas aqui, tá bom? Eu vou montar alguma coisa, ver se ela se encaixa no que eu quero mais ou menos, porque tem ferramenta que me permite usar opções de marcar, de responder, e tem ferramenta que só coloca uma ou outra, e eu quero ver se eu mesclo as duas para fazer uma provinha com vocês ao vivo. Eita! Como não é é? Deus não, pastor. Não é Deus não. Não é de Deus não. Ou vocês vão se preparando já, viu? Agora deixa eu fazer. Aqui, viu? Deixa eu fazer a chamada. O inimigo vai tentar contra a gente, mas vai se destruir. Eita! Hoje é dia 10, não é isso?
Isso. No caso é para entregar o outro exercício segunda-feira, né? Segunda-feira, é. Vocês mandam e-mail pra no mim, filho. tá bom? Ok. Rodrigo. Pode falar. É só a chamada, tá bom? Presente. Mariane. Mariane foi jantar, Mariane. Não, pastor, eu tô aqui. Foi porque eu fui desativar o microfone. Tô aqui, viu? Tá bom. Natália. Amém, pastor. Diogo. Presente. Fabrícia. Presente. Magna. Presente. Elton. Lourdes. Presente, pastor. Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar se essa aula vai ficar salva em algum lugar, porque eu não me concentrei muito agora de noite, não, porque a secretaria mandou informação para a gente passar para o pessoal que tem segunda dose para tomar da vacina, com o link para cadastrar, e começava amanhã o cadastramento cedo. Certo. Aí eu quis mandar logo, enquanto não estava muito tarde, para o pessoal saber.